Nossa conversa a partir de agora é com o magnífico reitor do Centro Universitário Mário Pontes Jucá, Dr. Mário César Jucá, para a gente conversar um pouco sobre educação, porque tudo isso que a gente está vivenciando, do ponto de vista político, do ponto de vista da ocupação de solo, do ponto de vista da desigualdade social, do ponto de vista das oportunidades e de todos os pontos de vista que você queira se utilizar, vai passar pela falta ou pela educação propriamente dita. Isso tudo é muito, muito ruim, gente. Mas tem luz, viu, no fim desse túnel. Professor Mário, sempre um prazer tê-lo aqui. Um bom dia. Bom dia, Elias. O prazer é nosso. Conversava antes de sair da instituição e dizia que realmente é um prazer voltar a conversar com Elias pelo conhecimento, pela condução que você faz de uma entrevista. Bem, professor Mário, vamos falar um pouquinho sobre, porque toda vez que eu penso em educação de jovens e adultos, eu fico imaginando que alguém falhou lá atrás. O Estado, o município, o governo federal, os pais, as pessoas propriamente dita, mas o fato é que o EJA era para ser uma exceção, né? Para um público excepcional, de que por algum motivo você não deu continuidade ou simplesmente não ingressou nos estudos em tempo certo. E a gente fica imaginando, será que tem solução para essas pessoas? Olha, já estou com 20, 30, 50, 60, 80 anos, tive que ir trabalhar, não tinha outra solução, desigualdade muito grande, ou eu fazia isso, ou os meninos ficavam em casa. Essa situação como um todo. O senhor, inclusive, está participando de uma pesquisa com pesquisadores portugueses sobre essa situação, que não é um privilégio nosso, doutor. Exato, Elias. Nós estamos participando dessa pesquisa, fazendo uma comparação da situação em Portugal e da nossa situação. A pesquisa está sendo liderada por um professor catedrático da Universidade de Lisboa, onde nós vamos fazer um estudo do que podemos melhorar, o que eles estão fazendo de melhor lá, para a gente trazer para cá. E o que nós estamos fazendo, levar para lá. Nós temos hoje um interesse muito grande, que é de introduzir a educação profissional no EJA. Porém, quando a gente chega ao PNE, Plano Nacional de Educação, isso já consta. Já consta que 25% das vagas do EJA deverá ser com a educação profissional, aliada com a educação profissional. Porém, hoje nós temos em torno de 1,8%. E 1,8% foi justamente depois da pandemia, onde nós tivemos o afastamento das pessoas que fazem o EJA. Por quê? Porque não houve oportunidade. Como é que esse pessoal ia se envolver com a parte eletrônica, com a transmissão através de web, com a transmissão através de internet? Nós estamos vendo cada vez mais a educação de jovens e adultos, uma educação que deveria ser prioritária. Por que prioritária? É porque nós tivemos pessoas que não tiveram oportunidade na época. Mas, infelizmente, nós sentimos que essa educação, ela realmente não é prioritária. É um percentual significativo, não é, professor, entre nós? É muito significativo. Nós estamos vendo uma evasão muito grande. Nós estamos fazendo um trabalho no município alagoano, onde nós estamos vendo que a procura do EJA são pessoas com mais de 50 anos, certo? E essas pessoas com mais de 50 anos chegam à sala de aula quando dá um intervalo, é servido a merenda. E eles, após a merenda, vão embora. Porque eles estão vindo da zona rural, não só ou exclusivamente para o conhecimento, para deixar de ser analfabeto. Eles vêm para comer, para poder ter a oportunidade da merenda. Isso
nós saímos, nesse município, como em outros municípios, numa situação de emoção, certo? Por quê? Porque a gente não vê a evolução, apesar de que este município que nós estamos trabalhando, eles estão fazendo o possível, indo de casa em casa, para poder trazer esse pessoal para dentro da escola. Por quê? Porque não é filantropia a educação à distância. Não é uma questão social, é uma questão do direito à educação. É porque eles trazem uma experiência, e não é uma experiência, vamos dizer, voltada à educação. Mas Paulo Freire já dizia, essa experiência pode ser transformada em educação. Essa experiência pode trazer um estudo, essa experiência pode ser importante para que eles deixem de ser analfabetos. Então, o que nós não estamos sentindo é que haja uma evolução da educação jovens e adultos. Ao contrário, uma retração. O senhor coloca pontos que são extremamente reais, professor. Isso é só quem vai a campo, gente, consegue identificar isso. Primeiro, a dificuldade de você encontrá-los. Tem que ir de casa em casa. Depois de convencê-los de que isso vale a pena, de que é importante para a sua formação e para a formação da sua comunidade, do seu município. Depois você tem que mantê-los. Ou manter é pesado. Manter é pesado, não é? Porque, olha só, normalmente é alguém que mantém outros em casa. E a gente não está conseguindo, professor, estancar a produção de analfabetos. Não é só cuidar daqueles que não tiveram oportunidade. É que nós continuamos não dando oportunidades a muitos outros, ou seja, o EJA vai prosseguir aí com um percentual extremo durante muitos anos. Nós verificamos que a falta de oportunidade, se ela surgir, eles começam a se interessar. Por quê? Nós estamos no centro universitário com a escola de São Jorge, da CEMED, Maceió, que está com EJA dentro da instituição. Então, nós fizemos uma proposta de fazer cursos para esse pessoal. E se nós estamos com a desistência, eu digo, vamos trazer esse pessoal. Aí nós demos curso de informática, curso de gastronomia, cozinheiro, e demos oportunidade de eles fazerem opção por esse curso, e um curso de eletricidade. Na oportunidade, Elias, que chega-se a não acreditar, nós fomos chamados pela diretora e disse, professor, tem um grupo que é um grupo difícil, certo? Já tivemos momentos de agressão, certo? São momentos difíceis. E eu queria dar o nome da pessoa para que vocês tenham um acompanhamento. Esse rapaz foi fazer informática. E no período do curso, ele passou a ser o instrutor. Quer dizer, um instrutor entre aspas. Ele ajudava as pessoas a ligarem o computador, ele mostrava como é que podia trabalhar, como podia digitar, e foi para a gente uma surpresa emocionante. Então, foi a possibilidade de um horizonte, né? Ele viu a possibilidade de um horizonte. Por isso que nós estamos, inclusive, fazendo uma proposta à Secretaria de Educação Municipal para ver se a gente pega planos pilotos, já que nós não temos, desculpa a expressão, pernas para pegar tanto aluno. Mas eu acho que tudo é oportunidade. Eles não estavam vendo a oportunidade. É isso que a gente está tentando fazer nesse município, com apoio, inclusive, da prefeitura, mostrar que existe possibilidade. Estamos oferecendo um curso de panificação. Por quê? Porque todo mundo come pão. Se ele não comer em casa, ele distribui para o vizinho, para a família e tal. Então, existe uma possibilidade de melhoria, inclusive alimentar. Olha só, isso é fantástico. Professor, em que ponto se encontra a pesquisa
no que é que a gente se diferencia mais lá dos portugueses? O que é que eles fazem por lá? E quem sabe a gente poderia fazer por aqui? Professor, o que nós estamos sentindo, a diferença começa logo na questão da retenção. Nós temos lá o inverso de números que nós temos aqui. Eles trabalham lá com um grupo de jovens, com a possibilidade de que o Estado vá dar estágios, mostre o caminho, eles levam a empresa, então traz o que eu volto a dizer, o futuro, né? Talvez seja isso também que está faltando no nosso estado, no nosso país. E nós vamos continuar essa pesquisa, inclusive trazendo pesquisadores para cá, para que eles estudem a realidade nossa, entendeu? E achamos uma oportunidade de mais conhecimento nessa área, que eu não tinha tanta ligação com a educação de jovens e adultos. E sei que existe aqui um fórum da educação de jovens e adultos, que tem trabalhado com muita força, porém não tem apoio nenhum. Até para ir para um encontro em Brasília, estão fazendo cotinha entre eles. Então, o crescimento de jovens e adultos, principalmente após pandemia, foi uma queda impressionante, uma queda aproximadamente de 8,3%. Quando a gente vai fazendo essa pesquisa e verificando palavras do presidente do INEP, no ano 21, onde ele dizia que estão com a universalização do ensino, 90%, 99% já conseguiram trazer para a escola. Na saída dos 14 anos para os 17, nós temos uma queda para 78%. Da saída dos 17 para o ensino médio, nós atingimos 46%. Então, precisa se ver por quê. E ele dizia que precisa se ver por quê. Quando a gente vai ao porquê, nós vamos chegar à questão financeira. Em 2012, 1.600.000 para a educação de jovens e adultos. Em 2019, 74 milhões. Dos 74 milhões, 16 milhões foram usados. Então, é uma queda impressionante. Chegamos a 2020 com 25 milhões. Então, é a desvalorização da educação de jovens e adultos. E no Brasil, como estava conversando em Portugal, não é mais jovens e adultos. Não é mais EJA, é JAI. Fiquei impressionado, inclusive brincando, que é educação de jovens, adultos e idosos. Então, os adultos não são mais adultos, são idosos. Então, até a questão pedagógica tem que ser verificada. Por que esse idoso está indo ainda para uma instituição? É porque nós não podemos esquecer que existe uma diferença de que velhice, todo mundo vai chegar. E os que chegarem, chegarão com uma certa vantagem. Agora, como envelhecer é o grande desafio, grande sacada da ser humano. É como envelhecer. Eu fico imaginando aqui, professor Mário Jucá, o senhor tão habituado a estar nas solenidades de formatura, de tantos cursos em nível superior, em pós-graduações, quero presenciar o momento da primeira turma, já com curso profissionalizante e tudo mais, do EJA ou do JAI, se a gente avançar com a sua reitoria. A evolução, a turma que nós conseguimos, no caso do EJA, né, formar, é uma coisa impressionante. Nós temos depoimento de senhores, pessoas até idosas, de chorar, entendeu? De chorar, mostrando que tiveram oportunidade. E essa situação foi que nos fez agora voltar,
ter olhos para a educação de jovens e adultos. Eu fico imaginando até as famílias, né? Porque normalmente são esses pais que não abriram mão. A consequência da sua atividade para fazer com que os filhos estivessem na escola foi ele não estar. Foi ele estar trabalhando. E aí levou os filhos para a formatura. Agora os filhos retornam e levam ele para a formatura dele. Há um componente social nisso que é extremamente relevante. Deveria ser observado o mundo que se abre para essas pessoas, que não pode ser entendido só por ter alguns aninhos a mais, passa a ser peso social. Isso não é verdade. Essa experiência toda deve servir para alguma coisa. Perfeito. Inclusive, eu estava assistindo uma palestra de uma psicóloga da PUC e ela dizia: envelhecimento e envelhecer, né? Envelhecer é você ter uma ideia do futuro ainda, é ser útil à comunidade, é saber que um país onde a pessoa passa num carro e quem está vizinho diz, é um velho, mas é um velho com a experiência histórica, onde a experiência pode modificar ainda a estrutura desse país. Professor, qual é o próximo passo agora em relação ao projeto? O próximo passo, nós estamos trazendo um grupo de Portugal e nós vamos estudar as aulas que estão dadas, porque sentimos que os professores aqui, né, inclusive desse município, de alguns municípios que nós estamos trabalhando, os professores são jovens que saem do ensino médio, né? É essa diferença, a grande diferença. Eles não estão preparados pedagogicamente para trabalhar com pessoas que tiveram dificuldade. Porém, eu coloco, não é filantropia, é obrigação do governo. Está na Constituição, está na Lei de Diretrizes Básicas da Educação a jovens e adultos, a educação de jovens e adultos. Então, eles têm que saber que ninguém está ajudando, é um direito deles. Olha só, gente, educação de jovens, adultos e idosos. E não é só mais aquilo básico, não. A gente quer ensino profissionalizante também. A gente quer o direito dele entrar no Enem. Quer o direito dele ir para a universidade, o Centro Universitário Mário Jucá, e escolher o curso que ele quer, continuar a viver fazendo, contribuindo com a sociedade, professor. Olha, Elias, nós temos uma aluna que eu conversava com ela semana passada, e ela tem 74 anos e faz direito na instituição. Um grande exemplo, professor Mário. Então, é uma questão que você diz assim, nós não podemos parar. Né? E não vamos parar. Professor Mário Jucá, foi um prazer tê-la aqui. É o magnífico reitor do Centro Universitário Mário Pontes Jucá.